Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jennifer Formiga. Que bom que você está aqui. Bem-vinda, Ana. Super obrigada, Jennifer. Obrigada, pessoal, aí pelo espaço, pela possibilidade da gente conversar um pouquinho, né? Eu acho que essa iniciativa é muito boa, porque a gente se vê muito sozinho em muitos momentos, e depois que eu descobri o grupo e que eu fiz a cirurgia, né, eu vi quantas pessoas tinham ali que estavam passando por coisas muito parecidas, depoimentos muito parecidos, né? Então eu acho que isso ajuda muito a gerar uma identificação e essa sensação de solidão diminuir, né? Assim, eu sou a Ana, eu faço doutorado atualmente, eu tenho 30 anos, eu faço doutorado em teoria literária e literatura comparada na USP, na Universidade de São Paulo. Mas eu tenho uma trajetória um pouco misturada, assim, né, com outras áreas, porque, na verdade, eu sou formada em Direito e eu fiz meu mestrado em Direito também. E depois que eu migrei um pouquinho para letras, que era um trânsito de interesses que eu já tinha antes, né? Mas, basicamente, eu fiz a descoberta, né, da Calásia enquanto eu ainda estava na graduação, na faculdade. Então, na época, eu não morava em São Paulo, agora eu moro aqui, mas antes eu fazia Direito na UNB, na Universidade de Brasília, e eu morava em Brasília. Na época? Nessa época, eu acho que eu devia ter uns 20... Nossa, 10 anos atrás, então. Não, tem mais de... É isso aí, praticamente 10 anos, talvez um pouco menos, porque nessa época eu acho que, como eu já estava terminando, isso foi, acho que foi em 2018, foi 2018. Então é isso, mas é isso, faz quase 10 anos. 9 anos, né? Então, assim, eu estava na graduação ainda, eu estava num ano que eu já estava me encaminhando para o final do curso, né? Então, eu estava com algumas questões, acho que pensando o que iria fazer e tudo mais, mas tinha uma rotina extremamente normal nessa época, embora desde quando eu tivesse uns 15 anos de idade, 14, 15, que eu estava na escola ainda, eu já tinha uns probleminhas de aparelho digestivo. Então, assim, já tinha tido gastrite, já tinha tido algumas coisinhas assim. E tinha já tinha tido uma experiência que ia ser uma provinha do que ia vir depois, mas de médicos que não sabiam lidar com as condições que o meu corpo apresentava, né? Então, no começo, o que eu descobri quando eu era bem jovem, é que eu tinha um estômago muito ácido, assim. E aí eu tinha vira e mexe um probleminha de gastrite, às vezes tinha um problema no esôfago de esofagite, por, né, tipo, machucar, por excesso de acidez do estômago e tudo mais. Então, eu já tinha um acompanhamento nesse sentido, né, de algumas doenças gástricas, quando esses sintomas apareceram, né? Eu lembro há muito tempo de ter tido pela primeira vez, antes de 2018, as dores no peito que a gente sente, né? Que a gente vê em vários relatos que as pessoas falam, gente, eu achei que eu estava infartando. E eu acho que esse foi o primeiro sintoma que eu tive antes desse, que eu consigo pensar, né? Antes do que eu sei que agora é a calásia. E era assim, um negócio que queima, né? E você não sabe muito, eu não sei se no seu caso também era assim, mas é uma coisa meio incapacitante, porque dá um desespero, assim, você não sabe muito o que fazer, assim, né? E aí a gente fica nessa. Depois, com o tempo que eu descobri que eram isso, que eram os espasmos, mas antes disso, tinha muito é acidez, aí ficava tentando tomar um monte de remédio para tentar passar e tudo mais, enfim, e parecia que cada vez tinha um jeito diferente disso aparecer. Mas o que eu mais senti quando me aconteceu, que aí eu lembro precisamente a época, assim, foi tipo fevereiro de 2018, que foi quando eu tive os meus primeiros problemas para engolir, assim, que foi uma coisa que realmente, assim, no começo eu não sabia como agir, eu não conseguia engolir a comida, e eu estava numa viagem com um amigo, que a gente tinha ido para um show no Rio de Janeiro, e eu ficava assim, e esse amigo é um dos amigos mais antigos que eu tenho até hoje, e ele já sabia que eu tinha um problema de estômago em geral, mas aquilo ali, eu lembro que ele falou, gente, isso tá estranho, tipo, é muito diferente das coisas que você já teve até hoje, né, tá esquisito e tudo mais. E aí eu comecei a lidar com isso sempre, eu sempre fui... No caso, nesse primeiro entalo que você sentiu, você chegou a regurgitar ou você simplesmente se entalava e aí parava de comer?
Então, nessa eu chegava a vomitar, cuspir e tudo mais, mas sempre tentava comer de novo, porque eu achava que era uma coisa assim que tinha acontecido, que era alguma coisa da hora. Assim. Né? Uhum. E aí eu comecei, e assim, ficar aquela coisa, e nenhuma das refeições começava a descer, coisas que eu estava extremamente acostumada a comer e tudo mais. E começou a ficar estranho, eu comecei a evitar alguns tipos de alimento. E nessa época, especialmente, eu comecei a comer muitas coisas que eram mais pastosas, né? Assim. E aí, eu sei que uma coisa que eu acho assim curiosa é que eu nunca fui uma pessoa que não foi ao médico. Como eu disse, sempre tive problema de estômago. Então, quando apareceu isso que eu voltei de viagem, eu logo fui ao médico. E aí, e assim, era um médico que eu gostava muito, que me acompanhava, que era muito bom. Só que o que eu acho que falta um pouco, às vezes, é essa humildade de dizer: olha, eu não sei, vamos ver, vamos tentar procurar, porque eu acho que não foi falta de capacidade, especialmente nesse caso, porque foi um médico que já tinha cuidado de quadros meus graves, difíceis. Mas eu acho que o que às vezes falta é essa humildade de dizer: peraí, esse eu não sei, não tá certo, não é bom, tá? Você está dizendo que está ruim, e essa confiança no que o paciente está te passando. Só que a recepção do médico foi muito voltada para o meu emocional, de você está ansiosa, você está nervosa, você tem que se acalmar, enquanto você não tratar a ansiedade, não vai melhorar. E aí eu continuei fazendo um acompanhamento anual com ele, assim, eu sempre fazia endoscopia, fazia Na ultrassom. endoscopia não dava nada? Tu Na conseguia fazer endoscopia, a endoscopia normal, assim, sem estar lá? consegui. Não, a endoscopia eu sempre consegui fazer, normal. Porque eu acho que o meu caso ainda estava num nível mais leve, porque o que eu passei a fazer na vida em geral foi, eu comecei a perceber os alimentos que entalavam e parei de comer essas coisas, que eram muitas coisas, tipo, e eu não tô falando de coisas grandes, eu tô falando de uva, por exemplo, que aquela pelinha a gente sabe que engasga, e assim, eu sempre gostei muito de uva, mas parei de comer uva, por exemplo. Mas alimentos assim, arroz, não comia arroz, sabe? Várias coisas assim. E fui perdendo muito peso nesse processo. Eu nunca tive sobrepeso, até porque eu sempre fui bailarina, né, durante muito tempo. Então eu sempre tive um biotipo assim, embora eu não seja magérrima, igual a maioria dos bailarinos, mas eu sempre tive um biotipo pequenininho, assim. Então, tipo, eu sinto que a coisa foi mudando, mas não teve uma alteração tão brusca assim, Não foi né? brusco, né? Foi aos poucos. Isso. E aí, mas eu fazia endoscopia, fazia ultrassom, e aí os quadros eram sempre, geralmente, a esofagite, que dava sempre machucado no esôfago. Teve uma época que o meu esôfago estava extremamente machucado, assim, queimado num nível muito alto, e eu acho que tem a ver com isso que a gente tem, né, de tentar engolir e não conseguir, faz uma força ali, e isso de ficar sempre vomitando, acho que também fere muito, machuca muito. E eu acho assim, só que é isso, eu acho que o que é mais frustrante, o que foi mais frustrante durante esses anos, foi a questão social, né? Porque, querendo ou não, nossa alimentação também está ligada a momentos festivos, a momentos com amigos. Então, assim, ir para algum lugar comer era sinônimo de um desgaste, porque embora eu acho que meu quadro fosse leve, tinha coisa que eu conseguia comer até um limite, porque tinha um ponto também que eu já via que eu não ia conseguir mais engolir. Aí eu parava. Então, às vezes, se eu estava com fome, não interessava, eu não conseguia mais comer, eu sabia que meu esôfago não ia aguentar mais e parava de comer. E aí, assim, eu fui tomando durante esse tempo que eu estava com esse quadro, eu tomava os prazóis, né? Tipo, especialmente, acho que o pantoprazol, tomava a domperidona, que a gente sabe hoje em dia que com o nosso quadro não tem nada a ver, porque é um medicamento que ele força um peristaltismo que a gente nem tem. E, assim, é isso. Eu me vi muito jovem, com vários medicamentos para tomar, né? Então, assim, só de manhã eu já tomava 2, 3 remédios. Aí no almoço tomava outro remédio. Aí você vai sair de casa, não pode esquecer o remédio. Antes de dormir, tem o remédio. E o que foi mais me preocupando com o tempo foi porque eu sempre via alguns médicos falando sobre o uso prolongado de prazol e dos problemas que isso poderia trazer. E
a questão de pensar, nossa, mas quando eu fui envelhecendo, porque eu vi os meus avós, às vezes, com fonoaudióloga, com problema para engolir, eu pensava, gente, se eu tô com essa idade, tô assim, quando eu Já tiver tô da idade, tendo, né? quando eu tiver da Imagina idade dos meus anos, avós, né? Já tava com 20 e poucos anos, né? eu falei, gente, lascou, Você né? ainda não sabia que tinha falácia. Não sabia. E sabe o que eu acho mais curioso? É que na pandemia passou por mim um vídeo de uma moça fazendo uma campanha que ia operar de uma condição no Recife. E hoje em dia eu consigo lembrar que era justamente com o Dr. Comando. Então, eu operei em 2019. Foi isso, um pouco antes, né? E é isso. E eu fico pensando, se eu tivesse talvez prestado mais atenção no quadro dela. Ver que os sintomas eram próximos, né? Ou de repente igual, né? Exatamente. Eu lembro que eu até ouvi alguns, falei, nossa, meio parecido, né? Mas ela tava num quadro muito mais grave, que ela já tinha perdido, tipo, 20 quilos, 30 quilos. E aí eu pensei, não é, né? Assim, mas hoje em dia eu fico lembrando, eu fico, gente, eu podia ter feito tão antes isso. Que coisa, né? Você vê? Mas por isso que eu acho que é importante essa troca mesmo, porque é isso, eu acho que se a pessoa, às vezes, ela tá em busca desse canal, né, eu acho que... E quando a pessoa ainda não sabe que é acalásia, tipo assim, o que aproxima é a questão dos sintomas mesmo, por isso que também eu tento colocar quadro, assim... Aí na pandemia eu ainda tava aqui, mas eu tava evitando também, como todo mundo, né, especialmente ambiente hospitalar, enfim, Deus me livre. Mas aí assim que eu já fui vacinada e tudo mais, eu tinha decidido que ia ser uma coisa que eu ia atrás, assim, necessariamente iria atrás, e isso foi, acho que em 2023, mais ou menos, porque... eu falei, não. Aí eu ouvi em um podcast, inclusive, uma médica falando sobre a questão do refluxo ter que ser curado, e se o refluxo não for curado, o quadro tem que ser investigado, porque provavelmente não é refluxo. Eu falei, legal, eu irei nessa médica. Fui nessa médica com muita... E aí, o que eu acho que a gente sabe, todo mundo que tem o quadro, e que tem essa peregrinação até descobrir a doença, é que você fica um pouco frustrado também, ao ponto de você falar, tá, eu vou fazer mais uma tentativa, mas será que vai adiantar? Né? A gente fica um pouco nessa desesperança, né, de será que não vai ser mais do mesmo? Mas como eu tinha ouvido, eu falei, não, vamos lá, vamos tentar. Essa médica era gastro? Era gastro. E, tipo assim, especialista em refluxo, digamos assim. Ela era especialista em aparelho digestivo em geral, e ela atualmente estava fazendo muitas cirurgias, na verdade, na parte de intestino. Mas como ela tinha falado com muita convicção de que refluxo era um quadro curável, que se não fosse curado, deveria ser reinvestigado, eu falei, não, beleza, então talvez esse seja o canal né? para repensar o meu quadro, né? E aí, o que acontece? Eu fui nessa médica, a gente fez vários exames, fez a manometria, fez o raio-x contrastado, fez a endoscopia, e aí descobrimos que o quadro era acalásia. Isso já foi ótimo, porque, né, já era um grande passo, muito diferente. Avanço, né? Já sabia o que era, né? E agora poderia ir atrás de uma solução, né? Exato. Só que aí, na época, ela também detectou uma pedra na vesícula. Então, eu ia ter que... Ela falou, vamos primeiro tirar essa pedra, porque eu não estava sentindo nada e tudo mais, mas ela falou, é uma coisa que é perigosa, né? Então, vamos marcar a cirurgia, vamos tirar a pedra e tudo mais, e depois a gente vê esse seu quadro. Enquanto isso, ela manteve os mesmos remédios. Aí, isso já foi uma coisa que não foi muito bom, porque eu falei, tá, eu queria ver o que fazer, mas já que ela tá falando que primeiro a gente vai tirar as pedras e depois ver o que faz, beleza. Vou ter paciência, né? E aí, em 2023, foi o ano, inclusive, que eu defendi o mestrado e fui para o doutorado. Então, assim, muita coisa acontecendo, e a gente sabe que, querendo ou não, o nosso quadro também, ele é afetado pelo emocional, ele não é derivado do emocional, mas, obviamente, que se a gente já tem um problema, quando a gente fica nervoso, quando a gente fica ansioso, aí a coisa realmente tende a piorar, né, assim. Sim. Então, eu fiz a cirurgia em 2022, no final de 2022 fiz a cirurgia da vesícula, não, no final de 2023 fiz a cirurgia da vesícula, em outubro, mais ou menos, que foi a época que eu consegui encaixar. Aí, quando eu voltei na médica, muito esperançosa, eu falei, e agora? Vamos ver a acalásia. Aí ela falou para mim assim, então, a acalásia não tem cura, as cirurgias que são feitas são experimentais, ela usou esse termo, experimentais, você não vai querer fazer, e agora que você tem alguma qualidade de vida, então a gente continua com os remédios. Aí eu falei, gente, não é possível isso. Tipo assim, aí eu senti que eu levei uma rasteira, assim, porque eu falei, gente, não, sabe? E é de novo o que eu tava falando sobre a questão da humildade. O médico não precisa fazer a cirurgia que ele não sabe fazer. Isso não é uma coisa que a gente quer, ninguém quer isso, né? Uma cirurgia mal feita. Até no grupo a gente tem vários casos das pessoas que fizeram a Heller, por exemplo, e não deu certo. Imagino que deve ser uma frustração horrível e um desgaste, né, físico também. Mas você pelo menos tem que pesquisar, você pelo menos tem que ouvir o paciente. Como é que você fala para um paciente que não está comendo que ele tem qualidade de vida? Isso é muito, muito ruim, assim, a gente se sente muito mal, porque a gente se sente desamparado mesmo, né? Assim, mais uma vez eu me senti muito negligenciada, assim, porque eu falei, ela tá falando que eu tenho qualidade de vida, eu tô dizendo que eu não tenho, sabe? Então, assim, eu fiquei muito chateada com isso. E aí, eu deixei um pouco de lado, assim. Eu falei, ela falou que era para eu voltar, para fazer não sei que exame, não sei o quê. Eu falei, não vou voltar. Tipo, eu fiquei muito frustrada,
muito mal. E aí que meu quadro foi se agravando, até que chegou no meio do ano passado, eu tive uma crise, em maio, mais ou menos, que eu não sei o que aconteceu, mas o meu quadro piorou muito, de um dia para o outro. Eu estava acostumada a ter crises em que estavam ruins, tipo a deglutição, aí eu maneirava na alimentação, como eu falei, a gente vai chegando ao ponto, acho que é muito interessante a gente observar. O que você comia? Então, eu comia, tipo, quando eu tava assim, eu comia muito açaí, por exemplo, que é uma comida que dá muito... Eu também tomava muito açaí. Também comia açaí. Muito açaí, muito sopa, às vezes, tanto que eu fiquei um bom tempo sem comer sopa, agora eu já tô comendo sopa de novo, mas fiquei um tempo sem comer sopa. Ninguém quer mais nada como de líquido, né, de pastoso, eu quero coisa dura, né, eu quero churrasco. Exato. Exatamente. Então, assim, eu tive essa crise, eu pensei, vai ser como as outras, né? Vou ficar nessas meio comendo coisas assim, algumas coisas, como eu falei, eu já não comia mais, e vou continuar aqui dando uma segurada, né? Como a gente vai conhecendo o nosso corpo e aprendendo a fazer o que dá, assim. Nossa, então, assim, e aí tinha toda essa coisa de quando vai sair de casa, leva uma garrafinha de água. Quando vai no restaurante, senta perto do banheiro. Esse é um clássico, né? Assim, nossa, é muita chateação, assim. E sempre pedindo um prato, né? Um prato menor, um prato mais de coisa mais mole, de coisa mais molhada. Essa coisa, assim, e é isso, vivendo desse jeito, achando que era o que eu podia alcançar, né? Assim. E aí eu tive essa crise, começou a não melhorar, e eu comecei a ficar muito fraca. Até que um dia, eu até brinquei com a minha mãe no telefone, falei, acho que hoje eu fui passear com o cachorro, e não fui eu que estava passeando com o cachorro, foi o cachorro que estava passeando comigo, né? Porque meu Deus! Completamente. Aí tu estava bem magrinha já. Tava, mas assim, ao mesmo tempo eu senti que eu conseguia manter o meu peso, porque eu comia coisas meio calóricas, assim, tipo, ia comer um negocinho, um mingau, botava Nutella, sabe? Umas coisas assim, comia coisas. Inclusive é isso, os meus exames em geral estavam muito bons, mas o do colesterol, por exemplo, estava meio alto, porque eu sinto que eu inseria coisas mais calóricas para me dar um mínimo de energia que eu precisava para fazer as coisas que eu tinha que fazer, né? E aí, nessa, eu comecei a emagrecer mais. E aí, nesse dia que eu falei do passeio, eu fui tomar soro no hospital, porque eu precisava de alguma coisa que me levantasse. E aí, saí. Aí, chegou nesse ponto, eu não conseguia beber água direito. A água voltava. Então, assim, eu comecei a minha mãe falou, pelo que você tá falando, eu acho que você tá desidratada, assim. Tipo assim, começando a se desidratar. Então, assim, vai lá, toma o soro, fala pro pessoal, tudo mais, vai na emergência e vê também, faz os exames, tudo mais, fiz, beleza. E tem uma coisa importante, que durante esse período, na verdade, um pouco depois da pandemia, que foi em 2022 ainda, eu tive uma pneumonia gravíssima, que ninguém sabe de onde veio. Que hoje em dia a gente pensa, muito provavelmente foi por aspiração, né? Porque tem esse sintoma também na acalásia, né? Sim, você, à noite, eu lembro que eu acordava afogada, assim, né? Voltava também. Muita coisa pelo nariz, muita coisa. Assim. Exatamente. Coisa, deve ter sido. Então, assim, e é isso, eu tive essa pneumonia gravíssima, eu cheguei no hospital, aí a médica não pediu o raio-x, só auscultou, falou, não, tá tudo bem, toma esse antibiótico aqui, se você não melhorar em uma semana, você volta. Quando eu voltei em uma semana, tinha até líquido no meu pulmão. Nossa. Eu tive que ficar internada, foi horrível, assim. E ninguém sabia dizer de onde tinha vindo. Como foi uma época em São Paulo que estava muito frio, todo mundo achou que tinha sido, assim, essa queda brusca de temperatura, né? Essas doenças respiratórias. Tipo uma gripe mal curada, assim, né? Só que o que a gente vê hoje em dia é que provavelmente foi um quadro de pneumonia por aspiração, porque foi um quadro que avançou muito rápido, que ficou muito ruim muito rápido. Então, assim, foi uma experiência horrível, assim, até hoje, inclusive, essa semana até fiz a volta na pneuma, porque eu tô sempre dando uma olhadinha para ver, porque ficou uma cicatrizinha bem pequena no pulmão, mas ficou. Então, eu sempre gosto de dar uma olhada, ver se tá tudo bem e tudo mais. E aí, nessa crise que eu tive, eu comecei a realmente não dar conta. Aí você foi no hospital tomar o soro. Exatamente. E aí eu voltei para casa, mas era isso, eu sentia sede, eu sentia fome, e chegou num nível crítico, assim. E aí meu namorado, que mora comigo, falou, não, vamos pesquisar coisa, vamos achar alguma coisa, porque antes ele já tinha achado um site que era... E nesse momento você já sabia que estava com a acalásia, né? Só não sabia que tinha o que fazer, né? Porque é isso, antes disso ele já tinha encontrado um site internacional que falava sobre a acalásia e dava dicas para pessoas que viviam com a acalásia. Mas eu não sabia que existia um procedimento ainda, né? Assim, um procedimento seguro, que tivesse comprovação de êxito e tudo mais. E aí ele pesquisou e ele que achou, eu não lembro se foi o grupo no Facebook ou a página no Instagram, eu acho que foi a página no Instagram do nosso pessoal, e aí ele falou, olha só, tem esse médico aqui que ele faz essa cirurgia e tem todas essas pessoas falando que
que deu que certo. Estão comendo, né? Exato, e aí tinha o vídeo do pessoal bebendo, comendo, né? Ah, e que aí, bem que o seu namorado foi o teu anjo, né? Ele que achou o negócio. E aí a gente foi ver, entrou no grupo, falou com a Jailma e tudo isso. E assim, fui também muito bem recebido, o pessoal trazendo vários relatos. E assim, ao mesmo tempo que eu falava, gente, isso é uma grande esperança, eu tava tão mal que eu pensava assim, gente, não sei se vai dar certo, sabe? Tipo, tem esse medo mesmo de... Porque, na verdade, assim, todo mundo fala assim que não, por mais que quem faz o POEM, a maioria, né, se sente curado, a gente sabe que não tem cura ainda, né? Então, dá mesmo um receio, mas nossa, continua. Aí você foi. E aí, sabe o que foi assim interessante? É porque eu estava, por exemplo, eu estava com a viagem marcada para um congresso, né? Porque eu falei que eu faço doutorado em literatura, e eu estava com um congresso marcado, tudo certo, passagem, tudo direitinho para poder ir passar uma semana em Manaus, que ia ter um congresso lá. E aí chegou um ponto que eu não conseguia andar 200 metros sem me sentir absolutamente exausta. E eu falei para minha mãe, mãe, eu não vou conseguir fazer essa viagem, porque vai chegar lá, vai ter um monte de comida gostosa que eu não vou conseguir comer. Vai estar um calor, eu não vou conseguir andar nesse calor. Nossa, tipo Manaus, assim... eu já morei em Manaus, é muito quente. Pois é, todo mundo fala, eu ainda não conheço, porque eu ia conhecer, né? Mas aí... Só que a gente deu tanta sorte que, tipo assim, bem nessa semana eu consegui cancelar tudo da viagem direitinho e ia ter um grupo que ia operar em João Pessoa. E eu falei com a Jailma e deu para me colocar. Então, assim, foi uma coisa muito providencial. Uma troca assim, maravilhosa, né? Exato, tudo se encaminhou, tudo foi assim. E uma coisa que era engraçado é que, por exemplo, eu comecei a namorar em 2018. Então, assim, o meu namorado já tinha me conhecido com sintomas muito ruins da calásia. Ele não me conhecia nesse período todo, comendo uma refeição inteira, por exemplo. Ai, tipo, isso era uma coisa coitado. que a gente nunca tinha tido, exatamente. Pode casar já com ele, não? Aí a gente foi, falou, e aí marcou, e ficou toda essa esperança, e ainda tive que esperar uma semana. Aí eu ainda voltei no hospital para tomar soro mais uma vez, porque estava muito difícil. Aí a médica queria que eu usasse sonda, minha mãe falou, não vai usar, porque vai que dá uma infecção, uma coisa, na véspera da cirurgia. Aí o que eu comecei a fazer? Dormir sentada, que é o que a gente faz, porque para não correr o risco de pneumonia, porque estava perto de operar. E aí, assim, essas semanas foram horríveis, assim, muito, muito ruins de espera. Também porque a ansiedade também, né, aquilo que você falou, aí, nervosa que vai, meu Deus, vou fazer a cirurgia, será que vai dar certo, né? Exatamente. Então, assim, eu ficava nessa, assim, e ao mesmo tempo com essa grande esperança, um medo mesmo de, e se não melhorar, como é que eu vou fazer? Tipo, como é que eu vou seguir minha vida desse jeito, assim, nesse estado? Porque até aquele tempo eu tinha conseguido me virar, não estava a melhor coisa do mundo, mas do jeito que chegou, não sei o que eu ia fazer mesmo, assim, tipo, provavelmente eu ia ter que usar sonda, talvez eu ia, né? Tipo, as soluções são muito horríveis, assim, né? Se a gente pensar. Esse passo aí para frente é só sonda e soro. Só para trás. Então, assim, eu me senti, nossa, e aí eu lembro que eu falei com o pessoal do grupo, a psicóloga falou comigo, e eu lembro que eu falei para ela, eu tenho muito medo mesmo de não dar certo e tudo mais, e até o dia da minha cirurgia, como eu era mais jovem do grupo, eu fui a última a operar, então, assim, eu tava muito ansiosa, meu estômago doía, tipo, eu já tava passando muito mal. E aí... Aí foi o ano passado que você operou? Foi em julho do ano passado, primeira semana de julho do ano passado. 2024. Exatamente, então esse ano faz um ano que eu operei. E aí você operou, foi a última, mas operou foi num sábado? Eu acho que é isso, foi na virada de sábado para domingo, uma coisa assim, porque eu operei na meia-noite e pouco já, porque porque tinha muita gente, tinha tipo assim, acho que o grupo era de 9, 10 pessoas ou 12 pessoas, e teve um quadro de uma senhora, que foi a primeira também, que era um caso muito sério, então assim, foi uma cirurgia mais demorada, então isso é uma coisa que é legal também, a gente perceber que tem as individualidades dos casos, exatamente. É isso que eu ia te perguntar, como que estava o teu esôfago nesse tempo todo? E o teu mega esôfago, ele ficou grande, né? Você sabe qual é o estágio que estava? Então, é porque quando eu fiz que eu tive o diagnóstico, estava menos ruim, né? Nesse ponto, eu acho que já tinha aumentado para o grau, não sei se grau 2, uma coisa nesse sentido, sabe? Então, assim, mas o que é isso? Os relatos das pessoas eram, assim, não tinha ninguém que estava bem, sabe, no grupo, assim. Eu acho que realmente a ordem de idade fazia todo sentido, porque não tinha um quadro melhor que outro, sabe? Tipo, tinha dessa senhora que ainda era mais crítica, porque pelo visto era um quadro difícil, porque a minha cirurgia acho que durou 1 hora e pouco, assim, não foi uma cirurgia que foi longa, a dessas senhoras que durou umas 4, 5 horas, então, assim, foi claramente, estava muito trabalhoso lá, e eu acho que ela tá bem também, pelo que tenho recebido aí notícias, tudo certo. Isso.
Aí você fez a cirurgia ali de sábado para domingo e 2, 3 dias teve alta. Como é que foi? Quando foi comer a primeira vez? Na verdade, no dia, o Dr. Conrado já passa com a dieta líquida, né? E depois ele deu uma coisinha pra gente comer, mas a gente recebeu alta assim, dormiu, né? E recebeu alta nesse dia mesmo. Então, e aí ele liberou a gente para comer. Só que eu ainda tinha muito medo de comer, assim. Eu lembro que eu fui, e as comidas também lá são muito gostosas, né, João Pessoa? Também não conhecia João Pessoa, foi a primeira vez que eu fui. Aí eu sinto, é como se fosse assim, eu também sou de lá, assim, parece que eu eu operei em João Pessoa também. Você também operou lá, né? Uhum. Pois é isso, fica essa ligação mesmo, assim, esse sentimento. Verdade, você tem razão, é um novo nascimento. E aí, aí quando eu saí para almoçar, eu pedi meio uma saladinha, assim, com medo e tal. E aí eu consegui comer, bebi um suquinho, eu fiquei, gente, que coisa, né? E aí a gente ficou lá, eu e minha mãe, mais uns 2 dias, para não pegar o voo logo em seguida, né? Assim, para dar um tempo. E eu também conheci um pouquinho a cidade, e todos esses dias eu fui comendo e vendo que, tipo, tinha dado certo. E parecia que tudo aquilo que tinha acontecido desde 2018, era um pesadelo. Verdade, né? Assim, eu fiquei, gente, que coisa curiosa, né? Tipo, e aí eu fiquei propagando a palavra do Poen aí à frente. Porque, aí, quando você voltou, foi jantar com o namorado? Fomos, é isso. Quando eu voltei, primeiro eu fiquei um tempo na cidade dos meus pais, né? Que a gente é de Goiânia. E aí eu fiquei lá um pouquinho. Quando eu voltei, a gente voltou por Brasília, porque eu já tinha o voo para lá. Meu pai buscou a gente, aí ele já levou um cachorro quente que eu gostava, que eu pedi. E aí eu já consegui comer também. E aí foi indo essas coisas. E aí foi. É isso, só foi melhorando mesmo, assim, tipo. E de lá pra cá, você teve algum entalo? Nenhum. E Zero. os espasmos? Teve algum? Os espasmos algumas vezes aconteceram, mas foram muito poucas. Eu percebo que foram dias que eu comi um pouco pior à noite, tipo, comi pouco à noite, assim, e aí eu acho que o estômago ficou um pouco vazio, não sei se tem alguma relação, mas senti muito em dias que eu percebia que tinham coisas atípicas na minha alimentação ou na minha rotina. Então, passou a ser muito raro mesmo, assim. E você ainda toma alguma medicação, algum Prazol, alguma coisa? Ainda tem um problema de acidez? Atualmente eu não tô tomando, mas eu tô com um pouquinho de acidez no esôfago recentemente, que começou recentemente, aí agora eu vou no gastro e vou dar uma olhadinha, né, porque o doutor Conrado tinha falado que alguns quadros de refluxo podem acontecer também depois da cirurgia, né, e tudo mais. Então, agora é acompanhar, mas fica essa coisa assim, acho que fica um pouco essa cicatriz de não quero ir em qualquer médico, até pedir para ele uma indicação de um médico aqui, de confiança e tudo mais. E ele é uma pessoa muito, muito gentil, né, muito legal, então, assim, foi uma experiência muito boa, as meninas da equipe também, a Jailma, a Juliana, todo mundo muito legal. Então, foi uma experiência muito boa mesmo, assim. Deixa eu te perguntar aqui sobre Chagas. Você teve Chagas, chegou a fazer exame, sabe alguma coisa sobre isso? Então, desde o começo, eu achava muito improvável, porque eu moro no Centro-Oeste, né? Agora não, agora eu moro em São Paulo, mas eu sempre morei a vida inteira no Centro-Oeste, eu achava muito improvável e eu nunca tive nenhum sintoma. Mas atualmente eu tenho até cogitado fazer o exame só por desencargo de consciência, mas até hoje, assim, é praticamente certo de que era idiopática mesmo, né? Assim, eu só queria fazer por desencargo de consciência porque eu nunca cheguei a testar se tive, né? Depois que eu descobri que poderia ser assintomático, aí talvez eu faça um teste, né? Só para saber como que tá, mas eu acho que não, eu acho que é idiopático mesmo. E sobre os espasmos, que vez ou outra você ainda sente, né? O que você faz? Na hora ali que dá aquele espasmo, o que você faz para você se sentir bem? Geralmente eu tento tomar água gelada, que é o que a gente geralmente fala, né? Que resolve, que sente aquele quente, né? Assim, dá uma aliviada. E algumas vezes eu tomo uns remedinhos para dor, assim, não muito fortes, assim, algum medicamento que seja para dor, que geralmente funciona, tipo algum sublingual ou algum remédio em gotas, que tem um efeito um pouco mais de mediar a dor, mas isso quando tá alguns casos que tive mais forte, mas assim, foram tão poucos que eu acho que agora eu tô até mal acostumado. Qualquer um já tô, nossa, que absurdo. mas é isso, é ele que lembra às vezes que a gente ainda tem a doença, né? Que não é curável, né? Assim. Exatamente. Mas realmente a vida é outra, mudou completamente. É para você agora, assim, pensar naquela pessoa que, por acaso, chegou aqui nesse vídeo, né, e tá aí, ou acabou de saber que tem acalásia, ou ainda tá em dúvida se tem ou não, para você deixar uma mensagem para essa pessoa, né, que chegou nesse vídeo, e alguma coisa que você queira dizer que você gostaria de ter ouvido também na sua época.
Acho que eu diria para confiar na sua sensação que você tem do seu corpo, primeiramente, né? Você não tá maluco, não é uma impressão, não é psicológico, o seu corpo realmente está sentindo aquilo. E que se você não tá com esses sintomas, tenta pesquisar e ir atrás e pedir ajuda, né, para as pessoas certas. Eu acho que essa é o grande canal de aceitar ser ajudado por pessoas que têm esse recurso, né? E também não ter tanto medo, né? Porque dá certo sim, tipo, a gente tem muitos casos de pessoas que deram certo, e assim, eu tenho certeza que se porventura for um caso mais complicado, vai haver um outro caminho, uma outra resposta, um outro, né? Porque é uma equipe realmente muito comprometida com a saúde e bem-estar do paciente, que eu acho que às vezes é o que a gente sente falta na medicina atual, né? Então são duas coisas, você confiar no seu corpo, no que o seu corpo está te dizendo, porque é isso, você vê, desde 2018 eu fui aprendendo a lidar com o meu próprio corpo e só eu sabia o que eu estava sentindo, só eu sabia como era, eu não necessariamente conseguia transmitir. Então, e também confiar nas pessoas que gostam de você e que podem te ajudar também, né? Porque é isso, você vê, se não tivesse sido meu namorado fazer uma pesquisa, se não tivesse sido os meus pais falado, não, então cancela essa viagem, vamos lá operar agora, porque eu lembro que eu falei para eles, mas não quer esperar um mês para a gente se organizar, eles falaram organizar nada, vamos fazer, vai. Eu sei que em muitos casos não é tão simples, né? Às vezes a pessoa tem que arrecadar os fundos, tem que ir atrás, mas assim, dentro do que é possível, eu sugeriria mesmo que você insistisse no que você está sentindo e aceitasse essa ajuda de quem puder te ajudar, porque vale muito a pena. E não é justo que a gente viva como a gente estava vivendo. Eu estava falando isso esses dias para minha terapeuta. Eu tenho uma disposição que há anos eu não lembrava de ter, assim, uma disposição para andar, para fazer exercício físico, para ir nos lugares, porque eu estava, realmente, o meu corpo estava sobrevivendo como dava, assim. Não é o ideal que a gente viva desse jeito, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho vontade, eu já tenho um tempo que eu faço pilates também e tal, mas além do pilates, eu tenho vontade de fazer yoga, eu vou e faço yoga, eu tenho vontade de fazer outra coisa, eu vou e faço, eu tenho vontade de ir nos lugares com os meus amigos, aproveitar aqueles momentos, né? Então, esses dias, por exemplo, a gente foi numa pizzaria aqui perto de casa que eu tinha ido a última vez quando eu ainda estava com a calase, que eu não conseguia tomar nem o suco que a gente tinha comprado lá. Então, comprei o suco, comi a pizza. Então, assim, acho que eu diria isso. Assim, né? É uma coisa tão simples, né? E é isso, e muitas pessoas vão subestimar porque elas não sabem o que você está sentindo, né? Assim, é só quem vive que sabe. Só quem passa que sabe mesmo. E desejar boa sorte e que vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Já quero te agradecer, já estamos nos encaminhando aqui para o final. E quero que você deixe o seu contato, se você se sentir à vontade, se alguém quiser entrar em contato com você, quero que você fale seu contato direitinho. E estiver vendo esse vídeo, né, que pode deixar comentário aqui embaixo, que o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. E que, como você falou, né, tem solução. Obrigada, né? gente. Obrigada, Jennifer, pelo espaço. O meu e-mail é Ana Paula Manrique, o Manrique é M-A-N, Henrique, ainda uso e-mail, porque acadêmicos têm esse apego com e-mail, né? Então, se alguém quiser, não hesitar em mandar um e-mail, e é isso, procurar o nosso grupo lá, né, dos Desenfalados, que a gente vai conversando e se ajudando dentro do que for possível. Obrigada, gente. Até. Obrigada, Jennifer. Até a próxima. Foi um prazer. Tudo de bom. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.